Olá, meus irmãos, como vamos? Tudo bem? Como é que vocês estão de saúde? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tocando as suas vidas, ainda nessa situação pandêmica, ainda nessa situação complexa, mas sobrevivendo aí um dia após dia, né? Bom, mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês que, né, nos brindam com a presença virtual, no caso, mas de todas as maneiras não menos importante. E eu gostaria, desde antemão, de pedir a vocês para dar aquele like e, ao mesmo tempo, para traçar os comentários lá no Umbanda Linda em relação nas nossas atuações como palestrantes, vendo como é que nós estamos e, né, pela frieza da internet, nós não temos como ver o rostinho de vocês, não temos como analisar absolutamente como estamos nos colocando, né, e como, logicamente, estamos nos fazendo entendedores e é muito difícil, é muito complicado, mas de qualquer maneira, vamos levando essa nossa vida, essas nossas situações como nós estamos no momento e nada melhor do que isso que nós continuarmos aí com as nossas condições, com as nossas situações né, de luta e, óbvio, de conhecimento, né, da doutrina e tudo mais que nós podemos fazer de melhor para podermos levar até vocês. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz. Esse Vinha de Luz é um livro de Emmanuel, dado pelo Emmanuel, pelo Chico Xavier, e que na realidade nós vamos fazer uma leitura, mas falando sobre a mágoa. Então, a mágoa, irmã do ressentimento. Bom, nós vamos fazer a leitura, mas a mágoa, na realidade, ela é um sentimento que reflete o imperdão ou não perdão. Porque você perdoar da boca para fora, na realidade, infelizmente, não leva você a coisa alguma. Então, nós tentamos fazer com que a nossa vida seja uma proposta sempre de progresso, sempre de alegria e tudo mais. Mas existem coisas realmente que são guardadas lá no nosso foro íntimo, lá no nosso interior, que não são tão saudáveis assim. Então nós vamos fazer a leitura, ó, do capítulo 123 desse livro, que no caso vai falar de amargura. Bom, no prefácio nós temos na carta de Paulo aos Hebreus um trechinho, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tá? Como eu falei, a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Bom, vamos à leitura de amargura. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Há sombras? Lembremo-nos de que não existem nuvens eternas,
porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos, a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Veja bem, a mágoa muitas vezes traduz a desconfiança e a deslealdade. Mas por que na realidade, essa tradução? Que desconfiança e deslealdade. O que na realidade isso vai trazer em torno daquilo que realmente nós traçamos como a mágoa? Porque, na verdade, a mágoa sendo o imperdão ou o não perdão, porque perdoar da boca para fora é muito fácil. E, logicamente, o perdão pode demorar-se tempo até que caia a ficha daquele que precisa perdoar por um ato exatamente dessa situação. A tradução da deslealdade, ou seja, ser desleal com aquele para quem for magoado. Não é? Então, essa tradução dessas condições realmente é uma colocação bem tácita de Emmanuel. Não é? E a desconfiança, porque na realidade, uma vez magoada a pessoa, automaticamente a confiabilidade nesta pessoa ela cai vertiginosamente. Por quê? Logicamente, se já houve uma situação, poderá haver outra. Então, todas essas situações são sombrias, que realmente traduzem numa situação muito complexa do ser humano e que realmente fica muito difícil de que realmente possa traduzir-se desta maneira. Bom, o dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Sim, claro, porque se na realidade nós temos a condição de sermos filhos de Deus, nós temos também a obrigação de seguirmos os seus preceitos e perdoar quantas vezes for necessário, conforme o próprio Mestre já mencionou. Então, quando nós seguimos nessa marcha incessante, como é dita, nós estamos dentro de uma conotação positiva, por mais que, logicamente, tenhamos nos ferido em relação à atitude daquele que realmente nos magoou. E mais um detalhe, existe até uma brincadeira que eu posso fazer. A mágoa pode ser até uma equaçãozinha, né? M é igual você pode até fazer assim, M é igual como é que é? M é igual a I sobre P não, perdão. Ai meu Deus, agora me confundi. Porque assim, a mágoa é igual ao imperdão sobre R, I sobre R.
É o imperdão sobre o ressentimento. Então, parece até uma equação matemática, né? Mágoa é igual a imperdão sobre o ressentimento. Por quê? Na realidade, você tem a mágoa que é equivalente a você não perdoar e o ressentimento pelo qual você passa dessa condição. Por isso, o tema dessa palestra é a mágoa irmã do ressentimento. Por essa situação exatamente complexa e infelizmente, com detalhes não muito propensos, porque nós temos condições de entender perfeitamente bem que eles andam juntos, são irmãos. Tá? A mágoa é irmã do ressentimento. Essas condições, infelizmente, só alimentam aquilo que, na realidade, vai nos envenenando por dentro. E essas condições, muitas vezes, você pode verificar em determinadas pessoas, conforme eu já ouvi de determinados elementos, o seguinte: eu entendo o que fulano fez comigo, mas eu não perdoo e vou levar essa mágoa comigo até depois que eu for embora. Ou seja, na realidade, ele está projetando em seu subconsciente uma situação que ele diz assim: o que ele ou ela me fez não tem volta. É uma situação que realmente eu não vou esquecer, vou levar isso comigo. Sabe qual é a tradução disso? Encarnações atrás de encarnações para poder se resolver algum dia de alguma forma. Encarnação atrás de encarnação. Quantas e quantas encarnações nós estamos vivendo que já não houve, logicamente, não houveram, perdão, mágoas e ressentimentos advindos de outras, e no fim das contas, nesta nós estamos ainda vivendo essas condições de termos ainda que perdoar essas criaturas. Ou ainda nos fazer que outras criaturas nos perdoem aquilo que nós fizemos. Então, essas pessoas que guardam essas sensações, essas situações que realmente condizem com algo que você simplesmente guarda de velho, de que na realidade não serve para mais nada, você guarda dentro de si. Como eu já toquei nisso daqui em uma certa palestra, dizendo exatamente isso, que mágoa, ressentimento são sentimentos negativos, que é como as pessoas que são acumuladoras, aquelas pessoas que guardam aqueles objetos dentro de casa que são inservíveis, que não servem para mais absolutamente nada, que colocam através dali, dentro de si, isso que não serve para mais nada para a sua evolução. Não serve para mais nada para você prosseguir. Não serve para mais nada para você tentar conseguir subir o topo do Everest a pé, logicamente, né? Escalando o Everest, onde lá em cima do topo, lá no cume, ali está a reforma íntima. Que você, a tão sonhada reforma íntima que você necessita para você evoluir, assim, chegar a um patamar de evolução magnífico. Então, nós guardamos isso dentro de nós. Nós guardamos essa situação e acúmulo de coisas negativas dentro de nós só dá uma solução. Quer dizer, só dá um resultado: lixo mental. Pô, mas peraí, mas fulano fez uma coisa tão grave comigo e eu simplesmente assim, eu vou perdoar, mas eu não consigo esquecer. Calma, calma. Eu não consigo esquecer, você está, logicamente, está se ressentindo. Você está pensando no ato, está pensando naquele ato que houve e que na realidade não há mais significado. Não existe mais um significado para isso. Existe sim uma situação em que você ainda se encontra pensando em algo que realmente aconteceu. Ora, pede a Deus para que você consiga, com o passar do tempo, fazer com que essa situação
acalme na sua cabeça, que você consiga entender o que viveu e consiga entender que na realidade as outras pessoas também têm o direito de errar, assim como você errou um dia, seja lá quando for, quando foi. Então, tudo isso faz com que essas nossas situações, desses acúmulos, sejam algo que realmente precisa ser reestudado em nossa mente. Nas palavras aqui de Emmanuel, guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que nossos amados não se privem da graça de Deus. Então, exatamente essa prudência, dessa amargura injustificável. Vai falar assim, mas porra, como é que pode ser como é que pode ser uma situação injustificável se na realidade o que fulano fez realmente não tem justificativa, mas ele me feriu. Ele me abateu, ele me feriu, ele acabou com todas as minhas situações. Sim, mas guardemos prudência também. Prudência para que nós possamos condicionar a nossa vida por essa prova que nós estamos tendo, por essa situação que nós estamos passando. Porque na realidade faz parte de uma situação da nossa própria existência. Será que existe só essa situação para que realmente nós saibamos que é preciso ultrapassar nessa existência? Será que só essa situação que houve a mágoa, será que essa situação é a única que nós vamos atravessar? A única que nós vamos perceber? Não, é uma situação que precisa realmente ser trabalhada, sim, mas que não é a única. Há tantas situações positivas nesse orbe, há tantas coisas boas que aconteceram na sua vida, há tantas coisas que realmente fizeram parte da sua vida, estão fazendo parte da sua vida e farão ainda, que na realidade uma situação dessas, de revés, não é uma situação isolada, mas é uma situação que realmente marcou, porque na realidade o que marca muitas das vezes são situações dantescas, são situações drásticas. Entende? Se você se lembra, o que você fez no dia, sei lá, 14 de agosto de 1997. Você se lembra o que você fez? A não ser que seja seu aniversário. Você se lembra do que você fez em 13 de outubro de 2005? Não. E onde você estava em 11 de setembro de 2001? Você se lembra dessa data? Lembra. Porque foram a derrubada das Torres Gêmeas, né? Lá dos Estados Unidos. Então foi o quê? Foi um fato marcante. Foi uma situação marcante. Assim é a mágoa dentro de nós. Exatamente é isso. Você guarda o local, você guarda a cena, você guarda a situação, você guarda, logicamente, até as palavras que a pessoa deve ter utilizado realmente nessas condições. Isso faz com que você reverbere por dentro todas essas situações que precisam ser trabalhadas mais ainda. É onde precisa ter o dobro da atenção para que você ultrapasse essas situações, para que você entenda o que pode estar acontecendo nessas condições. É muito difícil lidar com esse tipo de sentimento, eu sei disso, não tenha sombra de dúvida, porque realmente é difícil você superar aquilo que realmente você sentiu, sofreu, não é? Ou está sofrendo. Mas, de qualquer maneira, é muito mais óbvio você tentar colocar essa situação
muito mais acima, muito mais objetivamente, muito mais condicionalmente, do que simplesmente deixar e vir se lembrando e não fazer absolutamente nada para que isso se estabilize na sua cabeça. Para que haja uma estabilidade, uma homeostase, um equilíbrio. Isso é muito mais do que você precisa para que realmente você entenda que as pessoas também são falíveis. Você também é. Todos nós somos. Senão não estaríamos encarnados nesse orbe, nós estaríamos em orbes com mundos felizes. Nós já estaríamos muito mais evoluídos, muito melhores do que nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é sinal que nós precisamos entender determinados aspectos e precisamos trabalhar em cima deles. Nessas condições, é muito mais viável nós condicionarmos numa situação como essa e parar, entender o que nós podemos fazer para que nós possamos reconfigurar essa nossa condição, para que nós possamos reconduzir esse nosso pensamento. Não, peraí, não é assim, não é desse jeito. Eu preciso realmente parar, pensar, toma um copo d'água, toma um café e vamos entender o que está acontecendo, o que é necessário, o que eu preciso fazer, o que realmente é preciso entender, o que eu posso mensurar com essa situação. Tem tantos aspectos que é preciso fazer que, na verdade, é muito maior essa condição de nós entendermos agora, nesse momento, e nós nos exemplificarmos em coisas e situações positivas para que nós reflitamos muitas vezes, o quão pequeno é o pensamento para que nós possamos conduzir essa mágoa até o perdão propriamente dito e definitivo. Vocês querem ver um aspecto que muitas das vezes você lamenta a sua própria vida, né? E não é inerente do ser humano, a gente alimenta tantas coisas ruins todos os dias, a gente se sabota, lembra da minha palestra de sabotagem? Pois é, a gente se sabota todo dia, a gente simplesmente diz todo santo dia, a gente se sabota, a gente fala não vai dar certo, ah não, isso não vou nem tentar, não vou nem fazer agora porque, sei lá, né? Você se sabota, você não consegue começar absolutamente nada nesse sentido. Então, aqui vai uma que eu vi exatamente no dia de hoje, assistindo logo de manhã cedo uma palestra do Dr. Décio Andoli. Ele é presidente da AME, Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e ele falava para a plateia dele, ele mencionou, porque ele é médico cirurgião, e ele mencionou que ele trabalhando no hospital uma certa vez, tinha uma menina de 18 anos de idade com câncer terminal. É isso mesmo. 17 ou 18 anos. Câncer terminal. E sabe qual é a situação dela? A mais calma e serena possível. Aceitando como assim, como que assim por simplesmente com uma calma, tranquilidade, a mãe em prantos, chorando, muitas vezes compulsivamente, ela abraçando a mãe, calma mãe, calma, isso vai terminar bem, calma, eu estou com a senhora, tá tudo bem. Ela consolava a mãe dentro do hospital e a mãe chorava compulsivamente. E a última cena que o Dr. Décio Andoli teve com ela foi uma cena para ele inesquecível, que ele simplesmente acabou o dia dele ali. Ela, já bem consumida pela doença, simplesmente passando ele em visita, passou perto do leito dela, ela o observou, viu, e simplesmente ela estava entubada, ó, rindo. Rindo. Foi poucos dias ou um dia antes dela desencarnar. Rindo. Quem aprendeu com quem? Quem aprendeu com quem?
Então, assim, vejam pelos lados, assim, quando vocês param, mas hoje eu tô tão mal. Hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem. Tudo bem, gente, ninguém é mártir, ninguém é santo, mas de qualquer maneira é preciso entender determinados aspectos. É preciso condicionar a sua mente a produzir, por um efeito, situações realmente que são favoráveis e produzir nisso exatamente a compreensão daqueles que nos cercam. Quantas e quantas e quantas vezes eu tinha determinadas situações de desavenças pessoais com determinadas pessoas e falava, que se lixe, isso para não falar coisa pior. Então, assim, o que isso estava elevando o meu caráter naquela ocasião? O que isso vai fazer com que, na realidade, eu mesmo me alimente de situações deletérias, sentimentos deletérios? Não é só a mágoa que vai fazer com que... É simplesmente esse desejo que a pessoa simplesmente se entrega à própria sorte. Então, eu estou completamente avesso a situações que, na realidade, que só existe um fruto, onde esse fruto é preciso realmente que nós estejamos, vamos dizer assim, com apetite para comê-lo, que é o Evangelho. Nós precisamos devorar o Evangelho. Precisamos entender, não nas situações, vamos dizer, que cada um possa dizer de uma maneira ou de outra, mas no fundamento que existe dentro desse Evangelho. Magoar, até mesmo você pode magoar. Se o outro não perdoa você, tudo bem. O importante é que você o perdoe. Se ele não vai lhe perdoar, esse é o problema dele. Se ela não vai perdoar, é o problema dela. Agora, se você não perdoar, é um problema seu. Então, todos esses aspectos não são balela, não são disse-me-disse, isso é o fundamento dentro das convicções, como diz Emmanuel, imprescindíveis. É imprescindível você se policiar nesses pontos, nesses aspectos, para que não haja, de maneira alguma, nada que possa fazer com que essas situações lhe subam à cabeça e que você simplesmente, depois disso tudo, se queixe e continue se queixando e continue se alimentando na realidade, de absolutamente nada. Continue amargurado, continue cinza, continue simplesmente jogando tudo pelo ralo. Quando na realidade, para você acumular, o que você tem que acumular são bênçãos, é serviço ao próximo, é a caridade, logicamente é a dedicação às pessoas, é aquela troca, aquela fala, aquela troca que a gente tem que fazer com os nossos, né, lá com a nossa assistência. Isso sim é que a realidade vai nos elevar cada vez mais. E não simplesmente acumularmos lixo dentro de nós e na nossa cabeça. Lixo mental é simplesmente fator degenerante. Tanto é que a mágoa é um dos fatores de maior contribuição a uma coisinha singela chamada câncer. Então, se você quer ter câncer, simplesmente comece a ter acúmulo de mágoas, que você vai ver o que acontece. Desculpa, essa palestra é um pouco rígida, mas é necessária e extremamente necessária a muita gente. Logicamente, não, assim, a gente procura fazer com que a coisa realmente seja a mais sucinta possível. Muitas das vezes extrapola algumas situações, mas que realmente elas têm que ser mostradas, elas têm que ser conduzidas de uma forma
que nos mostre ali, bem diante dos nossos olhos, que essas situações, elas precisam ser enfrentadas, elas precisam ser encaradas, elas precisam ser combatidas. Então vamos combater exatamente isso, o bom combate. É isso que nós precisamos fazer, hoje e sempre. Continuemos nessa estrada vigilantes para que não acumulemos esse lixo dentro de nós. Não precisamos de lixo, nós temos que expurgar aquilo que está dentro de nós e que esse homem velho, mulher, esse homem velho, ele simplesmente saia definitivo e acabe de uma vez por todas com essas situações que realmente já não tem mais razão de ser, de forma em espécie algumas. Para terminar, eu vou contar uma história rápida sobre a irmã Dulce. E eu achei uma história muito interessante, eu resolvi trazer para vocês aqui. Estava a irmã Dulce com a outra irmã do mesmo convento, da qual ela fazia parte, andando próximos a uma praça, em uma região próxima de onde elas tinham esse convento, para tentar verificar se tinha alguém que precisava de assistência nas ruas. Daí a irmã Dulce, ela passa por um beco e ela pede a outra irmã para parar. O beco completamente escuro, nada, absolutamente nada havia por lá. Só um beco escuro. Ela fala assim: irmã, fique aqui que eu vou entrar ali agora. E a outra irmã, onde é que a senhora vai? Só aguarde aqui. A irmã adentra o beco escuro, completamente um breu, e simplesmente vai adiante e verifica lá dentro uma coisa, alguém gemendo. Puxa e é uma pessoa, na realidade um mendigo, seriamente ferido. Ela pega essa pessoa e puxa, né? Que a irmã Dulce, ela é baixinha, ela é bem esguia, ela puxa com a força que ela tinha essa pessoa e depois pede para a outra irmã: irmã, me ajude aqui. E a outra irmã se assusta porque viu aquilo de repente e simplesmente ficou: puxa, irmã, vamos levá-lo para o hospital. Levou para o hospital, mas que eles deram entrada lá com esse indivíduo, mas que esse indivíduo, infelizmente, veio a desencarnar devido aos ferimentos, devido às situações. Felizmente. Aí essa irmã virou-se para a irmã Dulce e falou assim: irmã Dulce, deixa eu fazer uma pergunta. Naquele beco totalmente escuro que a senhora entrou, me responda uma coisa: como a senhora conseguiu enxergar, né? Conseguiu enxergar esse homem lá dentro, caído, né, com essa situação? A senhora escutou o gemido? Não, não escutei gemido nenhum. Mas como a senhora conseguiu enxergar aquele homem lá dentro? A irmã Dulce parou, olhou para o rosto dessa outra irmã e disse assim: irmã, a pergunta não é bem essa, não. A pergunta é como você não enxergou. Preciso dizer uma coisa? Vamos passar a nos enxergar, então? Vamos passar a nos observar, então? Vamos passar a tomar conta de nós um pouquinho mais? Então, acho que já está na hora de acordarmos, né? Já está na hora de podermos colocar isso em evidência. E já está na hora de, principalmente, nós puxarmos alguém da escuridão. Isso é um ato de amor. Então vamos praticar o amor, vamos praticar a caridade? Vamos lá, né? É isso, minha gente.
agradeço mais uma vez, não esqueça de deixar lá no Umbanda Linda seus comentários. Agradeço muitíssimo a audiência de vocês todos e esperamos vocês na próxima, se Deus quiser. E com saúde, paz e tudo mais, né? Saúde aos que me ouviram e sempre agradeço àqueles que me escutaram. Sejam felizes, hoje e sempre.